Fala galera do Jiu-Jitsu pelo Mundo, estou hoje aqui com o professor Vinícius Cruz, mais conhecido como Vinicinho. Para quem não conhece ele, talvez a galera mais nova, o Vinicinho é faixa preta do grande mestre Carson Gracie, participou daquela geração de ouro da equipe Carson Gracie no Rio de Janeiro. Vinicinho tem de faixa preta mais tempo do que eu tenho de Jiu-Jitsu, então são faixa preta 5 graus, quase indo para o sexto. E no vídeo de hoje ele vai mostrar pra gente um ataque do quatro apoios? Isso. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Fernando é um grande amigo, um companheiro de treino duríssimo que eu adquiri aqui nessa nossa jornada fora do país. Esse projeto sempre tem como um envolvimento maior de angariar técnica para a nossa comunidade, dessa nossa arte maravilhosa. E é isso, eu queria apresentar para vocês aqui um ataque partindo da posição de quatro apoios, porque eu acredito que a posição de quatro apoios é uma posição em que, quando você não consegue conectar um ataque diretamente, quando você está fazendo a transição para ela se torna uma posição muito difícil de você atacar, porque o seu adversário ele já se encontra numa posição de defesa total, então ele está focado em se defender, ele não tem nenhum ataque para fazer quando ele está de quatro apoios, ou seja, ele só pode se defender. Então é uma posição que parece fácil, mas às vezes é arriscado você fazer um ataque e você perder uma posição valiosa, que é a posição de quatro apoios, né? Então vou mostrar uma técnica para facilitar a nossa vida nessa situação, quando a gente já chega e o nosso adversário já está montado nessa posição de quatro apoios, se defendendo. Show. Okay? Espero que vocês gostem. Se gostarem, se inscrevam no nosso canal, deixe seu like e vamos pro vídeo. Então, chegamos nessa posição aqui, onde o nosso oponente ele já se encontra de quatro apoios, já se defendendo de todos os meus ataques que eu poderia ter feito na transição, antes dele chegar aqui nessa posição de quatro apoios. Né? Quando a gente vai atacá-lo, ele já se defendendo nessa posição de quatro apoios, ela acaba se tornando uma posição arriscada, porque ele não tem nenhum contra-ataque, dificilmente ele vai fazer um contra-ataque, ele vai se defender dentro de um erro meu. Então, nessa situação aqui, a primeira coisa que eu tenho que evitar é que ele se defenda repondo a guarda. Tá? Então, inicialmente, eu vou colar o meu quadril aqui no quadril dele para que ele não sente. Sim. Porque nessa situação aqui, se eu começo a chegar muito para frente, ele senta e me coloca na guarda e eu perco aqui a posição de quatro apoios. Tá? Então, inicialmente, sempre fazendo uma pressão no quadril dele aqui, para que ele não consiga sentar antes de você correr para as costas ou fazer algum outro ataque. Tá? Pressão no quadril dele e fiz aqui o seat belt, né? O cinto de segurança. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma finta, como se eu fosse pegar as costas dele, que seria o ataque aqui mais provável, para que ele pense que eu vou pegar as costas para eu fazer um outro ataque. Eu sou muito entusiasta do ataque duplo, né? Do ataque combinado. Eu acho que é a melhor forma que você tem de ter mais eficiência usando menos força. Tá? De qualquer situação isso. Então eu estou aqui no cinto de segurança. O que eu vou fazer? Eu vou tombar ele como se eu fosse pegar as costas. Então eu vou jogar o meu peso em cima da nuca dele aqui, o peso do meu ombro, para que eu jogue o peso do corpo dele em cima do ombro dele aqui, ó, para dar uma capotada nele. Quando eu fiz isso, naturalmente que ele vai começar a se preocupar é com o gancho. E é exatamente o que eu quero. Entendeu? Eu vou fazer uma finta aqui como se eu fosse colocar o gancho. Ele vai vir com essa mão aqui, ó, para defender. O que eu vou fazer? Eu vou largar a cabeça dele e vou vir para a Kimura. Porque a mão dele já vai estar aqui pensando em defender o gancho. Né? Numa situação dessa, a Kimura já está praticamente encaixada. Né? Então, o único recurso que ele tem aqui para defender é segurando na faixa. Né? Ou no kimono, o que é que seja. Né? Na primeira situação, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na bochecha da mão dele. Inicialmente, a Kimura é um bom conceito para que a gente faça isso.
quanto maior a dimensão da Kimura, menos apertada ela fica. Então, sempre que eu vou tentar fazer uma Kimura aqui, eu tenho que focar exatamente onde eu quero colocar mais pressão, que é o cotovelo. Então, não adianta eu fazer uma Kimura assim, ó, aberta. Ela tem que ser fechadinha. Fechadinha sempre, tá? Apertadinha lá no cotovelo. Agora, o que eu vou fazer? Para que eu consiga ter êxito na Kimura aqui, eu vou jogar a minha mão lá na bochecha da mão dele, sempre fazendo pressão com o meu peito no tríceps dele aqui. Vou jogar minha mão lá na bochecha dele e agora eu vou arrancar para frente. Arranquei, trago para cima da costela e finalizo. Tá? Isso fazendo a Kimura, ok? Caso ele seja um cara muito forte, né? Segurou lá na faixa, tá difícil de arrancar. O que eu vou fazer? Vou dominar o kimono dele aqui, ó, a lapela do kimono. Vou passar por cima do punho dele e vou dominar com a minha mão. Travei o braço dele lá. Tenta tirar o braço daí. Não sai de jeito nenhum. Então aqui eu posso fazer um ataque agora com o braço dele preso. Correto? Então o que eu vou fazer? Meu ataque agora vai ser uma pegada de costas. Ok? Então eu vou tirar a minha perna de cima da cabeça dele para abraçar a cabeça dele. Tirei e abracei. Agora qual é o movimento? Eu tenho que colocar ele sentado. Não adianta eu querer pegar as costas daqui. Eu vou fazer uma pressão na cabeça, no pescoço dele, ó, e vou colocar ele sentado. Quando eu fiz isso, o braço dele de lá já está preso. Então ele só tem um braço solto. O que eu vou fazer? Eu vou dar um ataque no pescoço dele aqui já, ó. Porque aí ele vai vir defender. Uhum. Quando ele vem defender, eu jogo o gancho, caio nas costas e faço o outro gancho. Se você quiser continuar atacando ele aqui com o braço preso, só você vir no ombro aqui e apertar. Perfeito. Mais uma vez aí. Vinicius, conta pra gente aí. Eu me lembro do meu primeiro dia, né? Que eu entrei na academia, eu tinha 16 anos. Eram outros tempos, não era tão fácil. Eu me lembro da sensação, como é que foi, quem que estava na academia. Tu te lembra do teu primeiro dia que tu foi lá no Carson, se ele estava lá na academia, quem que estava lá, quem que te levou? Qual foi a sensação que tu teve assim, primeiro dia entrar na Carson Gracie Jiu-Jitsu lá no Rio de Janeiro? Então, quando eu cheguei no Carson, eu já treinava Jiu-Jitsu. Ah, já treinava antes? Já. Eu era aluno do professor Manimal. Uhum. Né? Eu comecei com o professor Manimal no final de 86 e só fui para o Carson em 89. Né? Porque, na verdade, as aulas do professor Manimal eram muito tarde. Eu estudava cedo na escola. Então, e nessa época, coincidentemente, o Carson estava morando no meu condomínio, no condomínio que eu morava. Desculpa, tinha quantos anos quando foi pro Carson? Nessa época, 89? Carson, 13. 13 anos. 13 anos. Começou a treinar então com... Comecei com 10. 10 anos. Comecei com 10. Comecei o boxe tailandês com 9 e o jiu-jitsu com 10. E eu encontrei o Carson um dia lá embaixo e me atrevi a ir falar com ele. Uhum. Né? Eu já tinha disputado uns 2 campeonatos pelo Carson, né? Então eu achei que ele já me conhecia. Né? Naquela época o jiu-jitsu não era essa coqueluche que é hoje em dia, né? Então eram poucos praticantes. E aí eu fui falar com ele sobre a possibilidade de eu ir para lá, horário, essas coisas. E aí ele já, daquele jeitão dele, né? Sem nenhuma cerimônia, já, né, me deu um pé de gavião, falou para eu ir lá. E no dia seguinte eu já estava indo lá, encontrei com ele lá, e já me matriculei e nunca mais saí. Uhum. E tô lá até hoje. E como é que era o treino no dia que tu chegou lá? Era um treino normal? A galera tava... Não. Exatamente. Eu cheguei no Carson de faixa laranja. Uhum. Criança, né? 13 anos. Eu cheguei no Carson de faixa laranja. Para eu ficar na faixa laranja, eu tive que fazer 5 treinos. Uhum. Entendeu? Era um teste para ver se tu era laranja. Exatamente, para ver se eu podia ficar na faixa laranja. E olha que o meu professor era aluno do Carson também. Né? Mas
lá era, né, era como se fosse você... Era Harvard, né? Do jiu-jitsu. Você tinha que fazer um novo teste para saber se você estava apto a carregar aquilo que você estava na cintura ali. Graças a Deus eu fui bem nos testes e tal, e fiquei lá de faixa laranja. Na época, os professores eram o Sérgio Bolão, o Alberto Santos e o Marcelo Saporito. E sou muito grato, inclusive, a todos os professores que me deram aula, não só esses, mas eu tive aula com muita gente boa, né? Eu tive a oportunidade de dividir o tatame com meus grandes ídolos, né? Que se tornaram meus amigos, né? Depois. Foi um grande privilégio para mim. E, cara, nada mais honroso na vida de um lutador, né? Eu tive essa oportunidade de ser graduado pelo maior mito da história das artes marciais contemporâneas, na minha opinião, que chama-se Carlson Gracie. Ele, no dia 9 de dezembro de 97, eu tive a honra de ser graduado faixa preta, ele amarrando a faixa na minha cintura. Inclusive, uma coisa curiosa que aconteceu nesse dia... Eu tô falando demais? Não, pode falar aí. Uma coisa curiosa que aconteceu nesse dia, porque o Carlson, daquele jeitão dele, o Carlson era um cara que não tinha cerimônia para dar faixa, porque a graduação para ele era uma coisa muito corriqueira, assim. Não tinha graduação no final de ano, né? Né, exatamente, ele não era um cara que ligava muito para isso. Então, quer dizer, para ele te graduar, não tinha o mesmo peso de você ser graduado por ele, você tá entendendo? Então, quer dizer, ele chegava pra você estava trocando de roupa no vestiário, ele falava assim, aí, amanhã tu pode vir com a faixa tal. E era assim, tu ficava, porra, eu tô esperando isso a vida toda, o cara me deu a faixa, eu aqui no banheiro trocar de roupa. Entendeu? E aí, e no dia da minha graduação, coincidentemente, em 97 o Libório estava puxando o nosso treino pro Campeonato Mundial e ele estava muito frequente lá na academia juntamente com o Roberto Bebel. Esqueci de citar isso, o Vinicinho é campeão mundial, primeiro mundial de jiu-jitsu, né? Segundo mundial de jiu-jitsu, campeão mundial, 97? Primeiro eu fui vice. Em 97 isso, né? 97, perdi pra desgraça do Robinho, que me perseguiu a vida toda. Eu fui vice no primeiro e fui campeão no segundo. Legal. E aí, para esse campeonato, o Libório estava treinando a gente, e a gente teve um resultado bom nesse campeonato, e o Libório resolveu organizar uma graduação no fim de ano, coisa que nunca acontecia lá no Carlson. Para te ser bem honesto, a única graduação com assim, algum tipo de cerimônia que eu fui lá no Carlson, acho que foi a minha, entendeu? E aí o Libório obrigou o Carlson aí, foi lá na casa do Carlson, buscou ele, porque ele não queria ir de jeito nenhum. E nesse dia ele foi de kimono e amarrou a faixa na minha cintura. Foi o maior barato. Que legal. Legal conhecer um pouco da história, assim, né? De quem viveu a história, né? A gente às vezes escuta falar pelos outros, mas lê alguma coisa, mas ouvir de quem viveu a história é muito legal. Obrigado, Vinicinho. Repete aí a posição pra gente, mais uma vez. Sim. Vamos lá. Eu vou fazer a posição com um pouco mais de dinamismo para vocês entenderem o timing de cada coisa, tá? Só para lembrar, é uma posição do 4 apoios, que eu faço uma finta de pegada de costas para sair na kimura e depois pregar as costas quando eu já estiver numa posição mais sólida, ok? Né? Porque aqui nessa posição de 4 apoios é muito difícil, não é muito difícil, mas é mais fácil para o meu oponente que ele defenda. Então eu quero reduzir sempre essa chance, essa oportunidade que ele tem de defender o meu ataque. Né? Então cheguei aqui, 4 apoios, vou fazer o cinto de segurança e vou botar uma pressão em cima da perna dele para que ele não consiga abrir a perna e me colocar na guarda. Né? Se eu estiver muito para frente, quando ele senta aqui, ele abre essa perna e ele senta e me bota na guarda e eu acabo perdendo a posição. Então eu cheguei nessa posição, pressão na perna dele e cinto de segurança. Agora eu vou fazer uma pressão na nuca dele em cima dessa parte, né? Porque na verdade eu não quero que ele me rode para o outro lado. Se ele me capota para o outro lado, ou eu caio para lá, ou com sorte ele me coloca na guarda. Não é bom para mim. Então eu vou sempre fazer pressão
Sempre que eu fizer um ataque de 4 apoios, eu vou fazer pressão para que ele esteja tombando para esse lado. Sempre. Qualquer tipo de ataque. Se ele já estiver assim e eu tiver com um gancho e eu quiser pegar as costas, eu vou ter que rolar para lá. Mas no resto dos ataques, muito provavelmente eu vou ter que tombar ele para cá. Então, dominei, pressão na perna, cinto de segurança. Vou tombar em cima do ombro dele aqui, ó. Tombei. Quando eu começo a jogar o joelho, ele vai querer jogar o braço para defender o gancho. Naturalmente, o que eu vou fazer? Tiro a minha mão de cima e venho na kimura. Ele defende lá. Defendeu. Eu posso ir na faixa, posso ir na lapela, tanto faz. A lapela tem que estar por dentro da faixa, para travar melhor. Se a lapela estiver por fora da faixa, eu entro o braço e vou na faixa mesmo. Aqui, ó. Bom, ou então seguro na faixa aqui, ó. Tá vendo? Aqui ele não tira o braço mais. Tira o braço aí. Não sai. Né? Então a gente vai pro segundo ataque. Dominei o braço, vou sair de cima, boto ele sentado, entorto a cabeça dele, porque ele não tem como fazer pressão de volta. Se ele estiver com a cabeça reta, muito provavelmente ele vai jogar o peso do corpo para baixo. Mas quando eu entorto a cabeça dele aqui para cima, ele vai ter que vir junto. Veio, eu já dou um ataque no pescoço para ele defender. Quando ele vem defender o pescoço, ó. Começa a fazer pressão no pescoço dele, ele vem defender, eu boto o gancho e tombo. Faço o outro gancho porque o braço dele lá está preso. Eu posso largar e no 10 dedos. Show. Sim, obrigado. Obrigado a você mesmo pelo convite. Técnica, pelo papo. Galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram aí, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, que a gente vai continuar fazendo mais vídeos para vocês.